Eu nunca falei, eu acho que eu sou gay. Eu sempre falei, eu sou gay. Eu nunca tive incertezas depois que eu comecei a falar pras pessoas. Meu nome é Daniel Bonfim, eu tenho 28 anos. Eu sou de Ponta Grossa, no Paraná, mas hoje em dia eu moro em Florianópolis. Estou passando por São Paulo e tô indo morar na Colômbia, então sou do mundo. Cara, eu sempre fui muito diferente, eu acho, assim, desde criança. Eu acho que eu só tive a percepção de quão diferente eu era quanto criança depois que eu cresci. Eu não sabia que eu era uma criança diferente, mas eu acho que naquele momento que eu era criança eu não tinha consciência, assim, de que eu era gay, até porque uma criança não tem a sexualidade desenvolvida ainda, assim, ou pelo menos pensada ou incorporada dentro do processo mental dela, né? Meus pais eram sócios de um clube, a gente fazia muita coisa, assim, meu pai super era presente, assim. Eu sou filha caçula. Eu sou filha caçula de mãe caçula com pai caçula. Então eu sou caçulíssima. Meu pai é militar, ex-militar agora, né? E minha mãe é descendente de uma família russa, italiana, assim, uma família bem tradicional, sabe? Quando eu tava da 3ª pra 4ª série, eu troquei de escola. Logo que eu cheguei nessa escola, as pessoas já começaram a dizer, ai, viadinho. Hoje eu não digo nem que é um xingamento, porque afinal é maravilhoso ser chamado de viadinho. Mas na época você não entende, né? Por que estão te chamando assim? Porque nem eu entendia muito bem o que eu era. Eu nem tinha parado pra pensar, assim, sou gay, não sou. Mas eu não tinha passado por nenhum processo de sexualização ainda. Eu não gostava nem de meninas nem de meninas. Eu nunca tinha me apaixonado por ninguém. Na escola anterior eu sempre fui muito próximo de meninas. E de meninos também. Mas nessa escola os meninos meio que me rechaçaram, assim. Porque como eu não gostava de futebol, como eu não me identificava com... E gays podem gostar de futebol, não é essa a questão. Mas como eu não me identificava com o que aqueles meninos gostavam de fazer, eu acabei sendo não excluído. Eu prefiro pensar não que eu fui excluído do grupo dos meninos, mas que eu fui acolhido no grupo das meninas. Hoje, olhando pra trás, eu percebo que quando eu mudei de escola foi quando começou... Por um tempo, inclusive, eu pensava que eu tinha virado viado de tanto que as pessoas falavam que eu era viado. Na 5ª, 6ª série, assim, que eu comecei a ter o desejo e tal, e eu falava que era porque... Eu pensava que era porque as pessoas falavam que eu era gay, meio que... Ah, então, será que eu sou? Eu sou. Não sou. E no começo tinha muita culpa, muita igreja, né, na nossa cabeça. Eu sofri o bullying na escola e eu tenho um pai e uma mãe muito rígidos, assim, muito exigentes comigo. Eles não são pessoas, assim, sensíveis. Hoje eu entendo isso melhor, sabe? Eles são pessoas diferentes de mim. Eu sou sensível, eles não. Então eles não tinham a sensibilidade de entender o que estava acontecendo, de me aconselhar. E eles também são caçulas, eles também tiveram uma vida muito difícil. Também foram doutrinados pela Igreja Católica. Quando eu comecei a sentir minha sexualidade é o quê? É tesão. Então eu comecei a me masturbar pensando em homens. Na verdade, quando eu comecei a me masturbar, eu me forçava a pensar em mulheres, assim. E daí depois eu comecei a pensar em homens e tal, e daqui a pouco eu comecei, não gosto de mulheres, só gosto de homens. Só que todas as vezes que eu gozava, eu me sentia muito culpado, entendeu? Eu gozava e me sentia culpado. E isso foi muitos anos assim, sabe? E eu sentia muito prazer e depois sentia culpa. Eu lembro, assim... perfeitamente o dia que eu tava assistindo um jogo assim na internet e de repente, tipo, eu tava masturbando e eu gozei, assim, e eu falei, quer saber? Foda-se. Eu gosto disso, eu vou lutar contra tudo e contra todos, mas esse é o meu prazer, tipo, é aqui que tá a minha alegria, entendeu? É aqui que eu vivo, eu tô me sentindo viva agora, não tô me sentindo mal. Eu acabei de gozar, porra. A primeira pessoa, assim, que eu contei foi a Fabiane Cipriano, que era uma filha de uns amigos do meu pai. Acho que eu tinha 14, ela tinha uns 17, assim. Tipo, não demorou muito entre eu contar para as primeiras pessoas e eu contar para os meus pais, porque eu tenho muita dificuldade de ser ilegítima ou irreal ou mentir, sabe? Eu sentia essa coisa que eu tava mentindo para eles, sabe? E de alguma forma eu tinha fantasia de que quando eu contasse pra eles tudo ia melhorar, sabe? Que eles iriam aceitar. E eu tinha até a ideia que numa dessas eles até já sabiam, entende? Estavam só esperando eu contar. Hoje eu percebo que era tudo fantasia da minha cabeça, porque eu sou muito fantasioso, assim, né? Quando eu contei pra eles foi super problemático. Eu tinha 14 anos ainda e a gente tinha... Era um domingo e tinha tido um churrasco, de novo, os churrascos fazem parte da minha vida. E nesse churrasco meu pai tava falando pra mim e pros meus 2 primos gêmeos pra gente ir acampar de novo. A gente tinha acampado um tempo atrás pra gente acampar e pescar. Só que olha que loucura que tava na minha cabeça nesse momento. Eu achava que por ser gay, eu tava num nível de armário em que eu achava que por ser gay, eu não poderia fazer coisas consideradas heterossexuais. Eu achava que eu tinha que pronto, agora eu sou gay, não. Eu quero ser gay, quero mostrar que eu sou gay.
E eu acho que eu tinha essa inconsciência de que, na verdade, eu tava louco pra contar, entendeu? Eu tava louco pra não ter isso como uma coisa escondida. E então eu fiquei chateado, falei, não quero ir pescar, não sei o quê, aquela coisa birrinha de adolescente. Hoje, se fosse hoje, eu com certeza iria, porque eu adoro mato, eu adoro pescar, adoro essas coisas, então não tinha nada a ver, era uma pira na minha cabeça. E minha mãe ficou muito chateada, porque eu não fui porque eu falei pro meu pai que eu não ia pescar, e daí meu pai ficou chateado, consequentemente minha mãe ficou chateada também. Eu lembro que eu cheguei em casa, subi no computador, assim, e eu já discutia com alguns amigos que eu queria contar e tal, não sei o quê. E eu tinha um cara, que foi o primeiro gay, assim, na minha vida, que foi meu professor de inglês, o Rodrigo, que ele foi a única pessoa que virou pra mim, todo mundo falava, não conta, não tá na hora ainda, você é muito novo. E ele tinha 24 anos na época, e ele foi a única pessoa que falou pra mim, Daniel, conta o quanto antes, porque quanto antes você contar, antes você vai se libertar disso. Hoje eu tenho 24 anos e eu ainda tenho que ficar lidando com meus pais não saberem que eu sou gay, sabe? E ele achava isso, e eu fiquei pensando, cara, eu não quero, quando eu tiver 24 anos eu quero estar vivendo outras coisas, eu não quero estar nessa pira que ele tá. Eu entendi o que ele quis dizer, entendeu? Eu entendi que ele não queria estar sofrendo esse tipo de temor psicológico nesse momento da vida dele. Então eu tinha esse impulso, eu tinha essa vontade. Daí, a minha mãe, muito louca, chegou no computador, assim, e começou a me encher o saco, assim, que eu não tinha ido pescar com os meus pais, que eu não tinha ido fazer o que meu pai queria e tal. Ela sempre achava que a gente tinha que fazer tudo que meu pai queria, porque ela, enfim, é fruto de uma sociedade machista também. E daí nisso a gente meio que começou a discutir, brigar, e eu adolescente, e ela falou assim, é porque você não tem problemas, porque tudo na tua vida é feliz. Daí nisso eu virei e falei, não, porque nem tudo na minha vida é feliz, vocês não sabem de nada, eu tenho problema sim, pra mim é difícil, eu sou gay. Foi assim, sabe, foi super impulsivo. Eu me arrependo talvez de ter sido dessa maneira, mas da idade que eu fiz, não. E daí eu lembro que ela parou, assim, ficou parada, me olhando, um tempo assim, daí ela falou, não, você não é gay. Não, você não é gay. E ela pegou e saiu, assim, sabe? E eu tava ali no MCN, conversando com os amigos, eu falei, meu Deus, eu acabei de contar pra minha mãe que eu sou gay, meu Deus, o que eu faço? Daí todo mundo, se acalma, não sei o que vai acontecer, não sei o que. Dela, depois de tipo uns 5 minutos, assim, ela voltou e falou, você vai pro teu quarto agora, desliga esse computador, você tá de castigo, vai pro teu quarto agora. E daí eu fiquei super nervosa e tal, e foi super chato, porque eu fiquei... Foi horrível, na verdade. Eu fiquei no meu quarto chorando, sem ninguém pra falar, porque eu não tinha nem computador, nem celular, não tinha nada. E acho que eu fiquei, sei lá, 1 hora, 2 horas no meu quarto, assim, isso já era noite. Não, e eu lembro que eu falei pra ela que eu não queria que ela contasse pro meu pai. Pedi, pelo amor de Deus, só não conta pra ele. E daí, quando uma hora eu peguei, saí do quarto, fui pra cozinha. E quando eu passei na porta do quarto deles, eu só ouvi minha mãe chorando muito. E meu pai falando, vai ficar tudo bem, relaxa. E sei lá. E daí ali que começou várias coisas ruins, assim, depois disso, assim. Foi tudo estranho. Foi uma coisa que me marcou pra sempre, né? Eu acho que até hoje eu acabo sendo uma pessoa muito solitária. Se já não era antes disso e depois, já não sempre fui, entende? Porque eu me senti, depois disso, abandonado emocionalmente, entende? Tipo, eles continuaram me dando as coisas que eu precisava, porque, enfim... Eu, felizmente, ainda sou de uma família de classe média, em que eu estudei em colégio particular, eu tive oportunidades na vida, assim, então eles continuaram me oferecendo os meios, digamos assim, mas o abandono emocional foi nítido, assim, é tão estranho que eu não consigo lembrar como era a nossa relação antes, mas depois disso nunca mais foi a mesma, entende? Nunca mais. Mudou pra sempre. Não acho que teria sido muito melhor, porque meus pais são pessoas pouco sensíveis e pouco emocionais mesmo. Eles não têm muito contato com a emoção. É um problema que eles têm com os meus irmãos, que não são gays também. Então não é só uma questão... Hoje eu entendo que não é só isso, sabe? Existiram outras coisas que existe a história deles por trás. E aí que entra o que você disse. A compreensão do sofrimento deles... talvez eu tive até demais, mais do que deveria. Entende? Muito mais do que deveria. Sabe? De ficar me escondendo a minha vida, porque
escondendo e não fazendo o que eu queria fazer, ou não demonstrando quem eu queria ser, ou me contendo, pra eles não passarem vergonha, entende? Pra eles não sofrerem, pra eles não terem que lidar com tio comentando, com, sei lá, com primos, com a família falando, sabe? Você acha que você se anulou durante muito tempo, mesmo depois de ter se assumido? Muito, acho que até hoje de alguma maneira eu me anulo. Até hoje, acho que agora que eu tô começando a realmente me separar deles, assim, separar o meu sentimento da vida deles, entende? Realmente cortando o cordão umbilical, sabe? Hoje eu me sinto nesse processo da vida. Vocês são vocês, eu sou eu. Mas até chegar aqui, muita briga, muita treta, muita fuga, né? Daí eu saí de casa com 17 anos, nunca mais voltei. Nunca mais morei na casa dos meus pais. É uma coisa assim, se eu não posso ser eu aqui, eu vou ser em outro lugar. Eu não vou deixar de ser. Não é nem por mim, é porque não tem como. Uma pessoa não deixa de ser ela mesma. Uma pessoa tem que vibrar, entende? Uma pessoa tem que existir nesse mundo. E se eu não posso existir aqui, eu vou existir em outros lugares. Só que hoje eu percebo que grande parte da minha energia eu gastei tentando fazer eles reconhecerem a minha sensibilidade, a minha inteligência, o meu jeito de ser, o meu... enfim, coisas que não vêm pra mim porque eu sou gay, mas pelo sofrimento que eu tive por ser gay, entende? Pelas experiências que eu tive, por se tornar uma pessoa mais sensível ao mundo, assim, às dores dos outros, porque você tem muita dor dentro de você também. Então, sei lá, foi assim, sabe? Nos dias seguintes ali, o que aconteceu foi que primeiro eles passaram 2 dias sem falar comigo, 2, 3 dias, assim, e eu sem falar, assim, tipo, sem dar bom dia, como se eu não existisse dentro de casa. Depois, eles, do nada, acordaram um dia e estavam me tratando super bem. Ah, não, Daniel, oi, não sei o que, me tratando super bem, melhor filho, não sei o que. E eu comecei a me sentir, sabe, não, vai ficar tudo bem, nossa, eles aceitaram. Ai, que legal, tô feliz. Daí um dia eu queria sair pra uma festa. Eu tinha 14 anos, né, então eu não podia sair pra uma festa. Eu tinha 14 anos. E daí eu fui pedir pra eles pra sair, eles falaram, tudo bem, mas a gente vai ter que conversar antes. E daí a gente sentou pra conversar. E daí, a gente ficou tipo umas 2, 3 horas conversando. E eu nunca vou esquecer que a primeira coisa que meu pai falou foi assim, mas Daniel, como é que é isso? Você sente atração por um homem, a gente tá ali no posto de gasolina e vem um frentista, um senhor barbudo, você sente atração por ele? Daí eu falei, pai, você sente atração por uma senhora idosa de, sei lá, 60 anos? Não que ele não possa, senhoras idosas, sabe que são lindas. Mas, entende? E daí ele... E assim, eu lembro que essa foi a primeira coisa e assim foi a conversa. Daí o que eles me falaram é que eles tinham ido num psicólogo. Então eu tive essa sorte, porque tem uma coisa sobre psicologia, é que você vai para um psicólogo para ouvir só o que você quer, entendeu? Se você vai para um psicólogo para ouvir só o que você quer, você nunca vai evoluir, você nunca vai crescer, você tem que sofrer uma terapia, você tem que estar preparado para ouvir aquilo que você não quer sobre você, entende? E talvez naquela época ainda a psicologia não era tão avançada assim, a gente sabe que a homossexualidade deixou essa doença recentemente, né? Talvez você saiba dizer, anos 70, anos 80? 90, como eu ia dizer, justamente. Então, acho que talvez naquele momento ainda era tudo muito recente. E numa cidade pequena, o que os psicólogos diziam, assim, né? Diziam que disseram pro meu pai que era normal adolescentes sentirem atração por pessoas do mesmo sexo, que isso era uma coisa que acontecia, e que possivelmente poderia ser uma fase. E que eu só poderia ter certeza na minha sexualidade com 21 anos, que essa era a idade em que uma pessoa se tornava adulta e sabia definir sozinha o que estava sentindo, que pode até ser verdade, mas o que interessa não é o que eu vou dizer daqui a 10 anos, que interessa o que eu estou te dizendo agora, entende? Não interessa se vai mudar ou não. E daí foi assim. Daí eles falaram que eu tinha que esconder quem eu era para os outros, que eu podia ser quem eu fosse, que podia ser uma fase de transição na minha vida, então eu tinha que esconder porque
como que eles iam passar pela vergonha de ter um filho gay. Eu tinha que entender, entendeu? E eu entendi isso por tanto tempo, sabe? E foi a coisa mais errada que eu já entendi na minha vida. Porque nenhum pai, nenhuma mãe pode fazer isso com o filho. Não pode, não pode. Você não pode suprimir a sexualidade de alguém porque você não sabe lidar com questões sexuais suas. Não interessa se você é pai, se você é mãe, se a igreja te falou, foda-se, sabe? E eu acho um ato tão egoísta do pai e da mãe isso, sabe? É se centralizar de um jeito, é achar que... é aquela coisa da... o que foi que eu fiz? Nada, cara, sabe? Isso não tem nada a ver com você. Sabe? Relaxa. Não é tua vida, sabe? Sou outra pessoa. Entende? Eu acho que a não aceitação... Um pai que não aceita um filho gay, ele não está sendo nada mais que egocêntrico. Egocêntrico pra caralho, ele só pensa nele mesmo. Ele não pensa no filho. Ele teve filho pra... sei lá, pra que teve filho? Pra cumprir um papel social. Pra cumprir um papel social, talvez. E tudo bem, mas então aceite o desafio. Entende? Porque ter filho é um desafio, porra. Eu sei lá se eu vou ter. É uma vontade de que nunca mais ninguém passe por nada parecido com o que eu passei, assim, sabe? Que ela possa crescer com um senso de identidade, que ela possa crescer sem se sentir inferior a ninguém e a nada, sabe? E não porque o sentimento de inferioridade não possa existir. Às vezes a gente se sente inferior às coisas, mas que ele não seja um sentimento de inferioridade patológico, entende? Que me acompanha a minha vida inteira, poxa. Uma baixa autoestima que me acompanhou anos e às vezes ainda eu tenho baques, entende? E tudo bem, todo mundo tem baixa autoestima, mas quando é com a gente é um pouco pior, sabe? Porque envolve o teu senso de futuro, do que vai acontecer na tua vida, de planejamento. É como se fosse uma linha que acaba guiando a sua vida, assim, sabe? Você pensa que você contou pros seus pais, você saiu do armário. Você vai sair do armário 1000 vezes ainda, sabe? Você vai ter que fazer 1000, sabe? Não é hoje, não é só contar pros pais. Você vai ter que pintar a unha pra sair do armário, sei lá. Não que você tem que fazer isso, mas você entende o que eu quero dizer? Eu não sinto que eu tô de modo algum pronto. Nossa, nem um pouco pronto. E aí é que eu acho que essa que é a graça também. Eu acho que a graça é que esse processo nunca vai acabar, entende? De alguma maneira eu sempre vou estar saindo do armário. Daqui a pouco, de repente é o caso, vou ter que ter um filho. Vou ter que lidar com a... Não, vou ter que ter um filho não, vou ter um filho se eu quiser. E vou ter que lidar com esse armário, vou ter que sair do armário com meu filho, eu vou ter que lidar com ele, ter pais gays, eu vou ter que... E é luta todo dia, entendeu? Bom, adorei contar minha história aqui pra vocês e adorei participar desse projeto. Acho que é muito importante a gente falar de armário, e não só de um, mas de vários. E se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, conheçam o meu canal também, lá no YouTube, chama-se Puta Canal, uma coisa bem é nóis. E comentem aqui embaixo as histórias de vocês, aproveitem esse momento pra desabafar, assim, que a gente vai estar ouvindo, a gente vai estar lendo, a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês dessa história, querendo saber como que foi pra você, porque se tem uma coisa que é muito linda no mundo, é que cada história é especial. Eu acho isso uma coisa tão incrível, eu adoro histórias de pessoas e é tão peculiar, sabe? Só você pode contar a tua história, então comenta aqui embaixo um pouquinho dela pra gente, que a gente vai adorar saber. E esse é o livro Guardei no Armário, do Samuel Gomes. E eu não li ainda, ele tá me obrigando a dizer isso. Ele falou agora que eu tenho que dizer que é muito bom, que vocês têm que ler. É curtinho, ó, são apenas 239 páginas, mas você pode talvez abrir uma aqui, né, Samuel? Hoje, dia de sorte, não sei, faz uma pergunta, ó. Encontrava com rapazes que eu achava que eram um espelho daquilo que estava me tornando. Só tinha coragem de sair com rapazes que também utilizavam os mesmos meios para se encontrar. Apesar da decepção que tive com o Johnny... eu também, Johnny. Mas não me decepcionou o Johnny, mas enfim. Ainda assim, esperava encontrar alguém que pudesse ver uma história de amor. Isso pra sempre, né? A gente está pra sempre nessa... Você tem que se libertar desse romantismo também. Esse livro tá à venda no site guardainonarmario.com, no Amazon... Ou no Google Play. Minha memória é horrível, desculpa. Obrigado. Adorei.